para começar a bater bola, o nosso professor Felipe Café. E a ideia, na verdade, é trabalhar e falar um pouco da energia solar no contexto urbano. Então, como seria isso? Energia solar é caro demais? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar isso, não é? Por que ela é cara? Porque nos falaram que ela é cara. Por quê? Se você quer carvão, eu tenho as minas de carvão. Ela tem valor econômico para a minha cadeia produtiva. Se você quer gás e óleo, eu tenho os poços e a tecnologia para explorar os poços. Nuclear, eu tenho urânio. Quer energia solar? Vem uma interrogação na cabeça dos grandes grupos que, durante esses anos, permearam o seu poder. Como fazer para ser dono do sol? Não tem jeito. Qual a conclusão dos nossos políticos e líderes? Energia solar é inviável. O que a gente pode chegar à conclusão é que nós não usamos energia solar por um critério exclusivamente político. Nós temos um limite de disponibilidade dos recursos disponíveis, petróleo, gás natural, urânio, e são tempos muito próximos da nossa vida hoje, não é? 2040 é um limite que está à nossa porta. A gente vai lembrar que globalização tem uma origem fóssil. Cada vez mais o que a gente precisa, a gente vai buscar onde? Cada vez mais distante. Se a gente comparar em potência a disponibilidade de alguns recursos renováveis, eu nem chego a citar os fósseis, que são incomparavelmente menores, percebam só o seguinte, que em termos de escala, o que nós temos disponível de sol é muitas e muitas vezes mais disponível do que todas as outras fontes juntas. Evidentemente, num mundo complexo de grandes necessidades econômicas, logicamente não faz sentido a gente buscar a monocultura, porque ela é uma das causas da nossa pobreza. Inclusive, a gente pode chegar à conclusão seguinte, que a eólica, biomassa, petróleo, carvão, gente, tem origem solar. A forma que nós utilizamos o petróleo e o carvão é que não foi solar. Ela foi uma deseconomia para a utilização desse recurso tão rico. E as formas mais óbvias, não é? Olha, eu acredito que vocês tenham visto isso ontem, da arquitetura solar. Do meu ponto de vista, para as nossas cidades, é um tema que está esquecido. O arquiteto tem que retomar a importância básica que é planejar a cidade. É o único profissional que eu acredito que tem a competência para planejar o acesso à luz do sol e uma cidade de forma integrada. E as aplicações fotovoltaicas e térmicas. A energia solar ela só se insere no ambiente urbano, ou ela tem muito mais chance de se inserir, se o projeto arquitetônico contemplar essa tecnologia e abraçar o sol como fonte principal de energia dessa edificação. E mais importante que isso, o planejamento urbano tem de permitir isso. Então, o planejamento da cidade tem que permitir o quê? Direito à luz do sol. O caminho número 1, a renovação solar, ou seja, pegar o que foi feito de uma forma fóssil ou muito elétrica demais e renovar. Então, esse é um exemplo que eu trouxe da Áustria, que é um país europeu que mais utiliza energia solar do ponto de per capita. Os austríacos têm essa cultura. E, na verdade, é o mesmo prédio, olha, onde foi feito um pequeno retrofit, onde o consumo por metro quadrado dessa edificação era de 150 kWh por metro quadrado ano. Um retrofit solar, onde você agrega a iluminação solar, ventilação, painéis fotovoltaicos, aquecimento de água e calefação, usando somente o sol, ou grande parte do sol, qual é o consumo específico da edificação depois disso? 15 kWh por metro quadrado ano. Uma redução de 90%, apenas no caminho número 1, que é uma renovação. E quando eu falei ali mina de vida e mina de ouro, não significa que o ouro são riquezas abruptas, são riquezas divididas. A gente vai chegar a uma grande conclusão que a energia solar, implantada de forma certa, ela permite que a riqueza seja distribuída por todos. E o caminho 0, gente? Eu coloquei o caminho 1, que é a gente fazer uma renovação. Qual seria o caminho 0, então? Fazer certo desde já. Ou seja, não deixar que nada que faça daqui para frente tenha que passar pelo caminho 1. O ideal é que a gente pegue o caminho 0 e toda edificação construída ou edificada nesse país tenha a opção de explorar a arquitetura solar prioritariamente, inserindo tecnologias solares. Então, quando me perguntam assim, Café, às vezes você é muito radical e você defende a obrigatoriedade de uma tecnologia. A obrigatoriedade não é no sentido de limitar as opções de escolha. Na verdade, é de democratizar. Quando você vai comprar um apartamento hoje aqui no Rio de Janeiro, você tem a opção de escolher a energia solar para utilizar? Você é obrigado a usar combustíveis fósseis. Você é obrigado. Ou usar uma energia elétrica cada vez mais cara e oriunda de combustíveis fósseis. Essa é a verdadeira obrigação que é nos imposta no nosso planejamento urbano. Você não tem opção da energia solar. Quando a gente torna obrigatória a energia solar,
você abre um leque de oportunidades. Nós temos um déficit habitacional de 8 milhões de habitações. Se nós continuamos com a nossa cultura de que a energia elétrica é uma opção viável para aquecer água, o que não é, nem naturalmente essa opção é viável, nós teríamos que construir uma usina de 7 mil megawatts somente para ligar chuveiro elétrico. Só isso, só para tomar banho para essas casas. Essa usina serviria basicamente para atender o horário da ponta do nosso país. Quanto custa essa usina, gente? No mínimo 50 bilhões. E eu não vou entrar no mérito de onde essa usina vai ser construída, mas ela seria fatalmente construída onde? Na Amazônia, que é o que se tenta fazer hoje, que é outro problema ambiental severo que a gente faz vista grossa muitas vezes. Então, a gente construiu quilômetros de linhas de transmissão pelo país. Imagine uma linha de transmissão amazônica, né, com altíssimas tensões, caríssimas, de grandes custos de manutenção. E depois ainda eu tenho que construir uma grande geradora. Barragens, usinas a carvão, não interessa a fonte, qualquer uma delas, eu preciso que a minha energia faça um caminho o quê? Muitíssimo longo. Esses custos aqui, a gente não enxerga. E não são contabilizados quando se comparam as fontes. Eles são mascarados. Então, a energia elétrica no Brasil é barato. Não se contempla os impactos ambientais, sociais, socioeconômicos que essa geração ocasiona. O que o sol faz, gente? Ele, felizmente, pelo fato de ninguém ser dono dele, ele gera, transmite e distribui de graça. Qual é o caminho que o sol faz para chegar na nossa casa? Sol, telhado, água quente. É um caminho sem custos, impactos ambientais curtíssimos. Hoje, a energia solar, olha, é como se fosse um farol do Calhambeque. É um elemento que está descolado do Calhambeque, aquele farolzão redondo, esquisito, que ficava fora do carro. Com o passar dos anos, o que aconteceu com o farol do automóvel? Ele se integrou, virou um farol escamoteável, já fazia parte do automóvel. E hoje, o farol do automóvel é um elemento de design, de concepção do carro. Os painéis solares já são elementos que têm um apelo visual que podem se tornar interessantes para a cidade. Painéis coloridos. Isso aqui são coletores solares, olha. Azuis e terracota. O que esse coletor faz? Ele aquece a água, aquece o ar, que é necessário para calefar essa edificação austríaca. E no mundo inteiro o pessoal enxerga o seguinte: se você não obriga, a tecnologia não entra na velocidade que ela precisa entrar, porque ela fica o quê? Como pílulas. Você vai simplesmente dando pequenas doses para a sociedade ficar dopada com aquilo e a tecnologia não se desenvolve. Uma edificação que toma sol, ela é limpa. Uma edificação sombreada, ela tende a ficar cada vez com uma saúde mais defasada. Quando a gente pensa em empregos, à medida que a gente sai das grandes centrais e caminha para centrais menores, descentralizadas, a gente está pensando numa geração muito maior de empregos. Vamos pensar numa energia nuclear, que gera 75 postos de trabalho para cada terawatt-hora. E compara, por exemplo, com a energia solar, que geraria de 30 mil a 100 mil, dependendo da organização da estrutura, a gente percebe que grandes capitais continuam concentrando riqueza na mão de poucos e pobreza na mão de muitos. O que está acontecendo no Brasil do ponto de vista de fotovoltaico? A gente tem visto algumas iniciativas isoladas, centrais. Então, é uma central solar fotovoltaica que vai estar sendo construída lá em Tauá, no Ceará, que vai começar com 1 megawatt e tem uma previsão para chegar até 50. Este modelo, gente, continua um modelo central. Eu gerei energia ali, vou ter que construir um monte de linha de transmissão, transmitir para dentro da cidade, baixar a tensão, distribuir e levar para dentro da nossa casa. Melhor do que o modelo fóssil. Já demos um primeiro passo. Se o programa Minha Casa Minha Vida, e depois alguém me ajuda com os cálculos, se os telhados tivessem sido implantados com aquecedor solar mais painéis fotovoltaicos, a renda que essas famílias pobres teriam, com o direito dela ser sócio do governo e vender essa energia para o governo, já mudaria o patamar social dessas famílias. Mas, qual que é o discurso? Não, a energia solar é muito caro. Existe um problema muito severo para conectar a rede. Que problema? As tecnologias estão aí, não estão? Então, assim, a pessoa vai falar contigo. Ah, nós temos um problema com os inversores, é uma tecnologia não dominada. Não é verdade. Existe um problema para conectar na rede, porque dá muito desarmônico. Tem tecnologia para resolver, a engenharia está pronta para isso. O que falta realmente, gente, é motivação política. Energia elétrica para chegar na nossa casa faz um caminho enorme e cada vez mais longo, não é isso? A energia fotovoltaica, gente, ela está no meu telhado,
Esse caminho e essa cadeia energética é desse tamaninho. Isso é economia. Então, quando alguém falar para vocês que a energia solar é caro, é inviável, questione, porque não é verdade. Os celulares da Alemanha consomem, para a gente carregar isso aqui, consomem a energia necessária para alimentar a cidade de Berlim, todos os anos. Só para carregar esse carinha aqui, olha. Um celular consome 30 kWh por ano, mais ou menos. Nós temos 200 milhões de celulares no Brasil. Façam a conta de quanto de energia a gente gasta para alimentar esse sistema sem fio. Laptop, sistemas de stand-by, todos os aparelhos eletroeletrônicos, se viessem com isso aqui integrado a eles, não haveria o discurso que é caro. Alguém aqui questiona que a bateria que vem no nosso celular é cara? A bateria que a gente pluga? Ninguém questiona, não é? Ela não está integrada ao celular? Você não questiona que ela é ruim, que ela é cara. O fotovoltaico é a mesma coisa. Se ele já viesse integrado, ninguém questionaria. 90% do que a gente usa é perdido na forma de calor. Quando você liga o carregador do celular na tomada, 90% você jogou fora. Você usou 10% só para carregar. Faz sentido, gente, a gente ter esse consumo enorme de energia para alimentar periféricos? O uso sem fio da energia solar não pode ser desconsiderado no nosso planejamento. 15% do consumo mundial hoje de energia elétrica é só para aparelhos eletrônicos. É muita energia que a gente poderia suprir só com a utilização do sol. E o que a gente pode fazer, na verdade, é nos educar, espalhar essa ideia, fundamental que a gente espalhe essa ideia, senão a gente não vai conseguir fazer uma mudança para a economia solar. Manter-nos politicamente envolvidos e engajados com essa questão e agir em uma área que é importante para vocês. Eu tenho certeza que todos aqui agem e trabalham numa área onde vão identificar algum recurso solar, seja ele uma planta, uma biomassa, um uso do sol direto, que pode agregar valor àquela vida que ele está fazendo ali. Obrigado, gente, pela oportunidade. Um grande prazer.